Olá, aluno! Olá, aluna! Nesta aula vamos falar sobre máquina simples alavanca. A alavanca é uma máquina simples, bem tranquila e bem primitiva, já usada há muito e muito tempo. Em que consiste? No caso, vamos pensar aqui, máquina simples, alavanca. Ela foi criada pelo físico matemático Arquimedes. Arquimedes, nascido em 287 a.C. A alavanca é composta por uma barra rígida que pode girar em um ponto fixo. Vou repetir: barra rígida capaz de girar em um ponto fixo. Barra rígida que pode girar em um ponto fixo. Bem tranquilo, não é? Preocupa não, que se você não estiver anotando ou não está acompanhando, conseguindo acompanhar para anotar, depois eu saio da tela e deixo você tirar um print, ok? A alavanca, no caso, ela é constituída por 3 elementos básicos: o ponto de apoio, a força resistente e a força potente. Ponto de apoio, força resistente e força potente ou aplicada. Lembrando que a alavanca, assim como qualquer outra máquina simples, é criada ou foi inventada para facilitar algum trabalho, alguma atividade, certo? Então vamos recapitular isso daqui. Por quem foi criada a alavanca? Por Arquimedes, que era físico matemático, nascido em 287 a.C. Do que é composta a alavanca? A alavanca é composta por uma barra rígida que pode girar em um ponto fixo. Barra rígida que pode girar em um ponto fixo. É constituída de quantos elementos e quais são eles? Ou componentes? 3 componentes: ponto de apoio, força resistente e força potente ou aplicada. No caso aqui, vamos imaginar um objeto que precisa ser levantado. Você tem o ponto fixo, você tem a barra rígida e, no caso, você vai aplicar a força aplicada ou força potente para que aqui seja erguido. O que vai acontecer? Essa força resistente está aqui, que nós chamamos de força peso, que está relacionada à gravidade. E o ponto de apoio. Então aqui, ponto de apoio. Aqui, força aplicada ou força potente. Aqui, a força de resistência. São os 3 elementos de uma alavanca. Certinho? Qualquer dúvida, aluno, qualquer dúvida, aluna, deixe aí nos comentários que vamos te ajudar. Estamos aqui para isso. Momento print da tela. Vou sair da tela, hein? Aí, pessoal, pode tirar um print. Voltei. A alavanca pode ser classificada ou dividida em 3 tipos. Os 2 primeiros estão aqui e posteriormente vamos fazer então o terceiro. A primeira é a alavanca interfixa. Alavanca interfixa. A diferença entre essas alavancas está onde é o ponto de apoio, onde é a força aplicada ou potência aplicada e a força resistente. No caso aqui da alavanca interfixa, o ponto de apoio está situado entre o ponto de força e o objeto. Então, ponto de apoio entre ponto de força e objeto. Entre ponto de força e o objeto estiver o ponto de apoio, você está diante de uma alavanca interfixa, que é mais comum. No caso, a gangorra é um exemplo, o alicate e a tesoura. Então, a tesoura, o alicate e a gangorra são exemplos de alavanca interfixa.
ok? Aqui o exemplo aqui, ó. E aí volta naquele conceito aluno que nós dissemos no início desse módulo. O que que é? O conceito de vetor. Por exemplo, aqui nós temos a força aplicada para baixo. Esse daqui é o objeto, aqui o nosso ponto de apoio, aqui a barra fixa. Barra fixa, a força aplicada, ou no caso, potência, está ó, no sentido para baixo, ó, direção vertical, sentido para baixo. Aqui, a força resistente do objeto também está para baixo, sentido. O que nós queremos fazer? Levantar. Então, mas a força que resiste à força aplicada também está para baixo, que nós chamamos de força-peso, que no caso acompanha a gravidade, a força gravitacional. Então aqui ó, nós temos força aplicada ou força-potência, ponto de apoio, força resultante. No caso resultante não, né? Força resistência. Essa é uma alavanca interfixa. Exemplo, gangorra, tesoura e o alicate, que são objetos comuns ao nosso dia a dia. A segunda alavanca é a alavanca interresistente. Alavanca interresistente, em que a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. Força resistente no meio, ponto de apoio e força potente. Exemplo, o quebra-nozes, o abridor de garrafa e o carrinho de mão. Exemplo novamente, quebra-nozes, abridores de garrafa e carrinho de mão. Observe aqui o desenho e ó, que eu só colori aqui a barra fixa. Colorido, nós temos a força potente, que está no caso contrário à força gravitacional, está vertical, mas com sentido para cima. A força resistente, eu não coloquei no desenho aqui, vamos colocar aqui um objeto. Olha o objeto, esse pontinho aqui é o objeto. A força resistente está no sentido vertical para baixo e o nosso ponto de apoio. Então, quando a força resistente estiver entre a força aplicada ou potência e o ponto de apoio, interresistente. Alavanca interresistente. Força potente, no caso, ponto de apoio e força resultante. Para melhor, força resultante entre a força potente e o ponto de apoio. Força resistente entre força potência e ponto de apoio. Aqui interfixa, ponto de apoio entre força potência e força resistência. Tá bom? Estou confundindo resistência com resultante. No caso, resultante é a soma de todas as forças, mas é uma outra coisa, um outro modelo. Aqui é força resistente, resistência. Então, força potência, força aplicada, força resistência, ponto de apoio. Para fechar, ponto de apoio entre força potência e força resistência, interfixa. Força resistência entre força potência e ponto aplicado, interresistente. Vou sair da tela para aquele momento print. Tirou o print, pessoal? Voltei. Alavanca interpotente. A alavanca interpotente, a força potente ou a força potência está entre o ponto de apoio e a força resistente. Então, a força potência está entre a força resistência e o ponto de apoio. Exemplo, a pinça e o cortador de unha. Exemplo, a pinça e o cortador de unha. Então, alavanca interpotente. A força potência está entre a força resistência e o ponto de apoio. Observe que as setinhas aqui de vermelho são, na verdade, representações de força. São vetores. Lembrando que vetor possui sentido, direção e módulo. Módulo é valor absoluto, somente valores positivos. No caso aqui eu tenho a força potência ou força aplicada no sentido para cima, não é? Direção vertical. Direção vertical, sentido para cima. A força resistência eu tenho direção vertical, mas sentido para baixo.
Aí vem para a gente poder fechar um pequeno quadrinho de revisão. Ó, alavanca interfixa, alavanca interresistente e alavanca interpotente. O que acontece? Os três elementos, ponto de apoio, força-resistência e força-potência ou força aplicada, esses três elementos estão conjugados. Na interfixa, ponto de apoio entre força-potência e força-resistência. Ponto de apoio entre força-potência e força-resistência. Interfixa. Interresistência, força resistente entre força-potência e ponto de apoio. Força-resistência entre força-potência e ponto de apoio. Interpotente, força-potência entre força-resistência e ponto de apoio. Olha isso daqui. Pegue seu caderninho, aluno, pegue seu caderninho, aluna e escreva. Nada melhor para entender as coisas do que fazer a sua mente e o seu corpo trabalhar. Mas também vou sair da tela para que você possa tirar um print. Aí, ó, momento print. Ok, tirou o momento print, voltei. Lembrando, aluno, lembrando, aluna, que qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que estamos aqui para te ajudar.